Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Jair Matos e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre números racionais e a reta numérica, comparação de números racionais, adição e subtração de números racionais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Quando falamos em representar as frações na reta numérica, podemos usar a forma decimal para melhor localizar, mas a forma gráfica também nos auxilia em alguns casos. A forma de porcentagem não é utilizada para representação na reta. Os números são infinitos e a reta numérica também é infinita. No conjunto dos números racionais, podemos afirmar que entre dois números na reta existem infinitos números. Veja, por exemplo, entre os números 0 e 1 na reta, há infinitos números. Vamos ampliar a reta de maneira que possamos visualizar 9 números entre 0 e 1. Para isso, acrescentamos uma casa decimal. A inserção desses números acontece após a vírgula, da seguinte forma: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9. Observe que o zero antes da vírgula se repete em todos. A mudança é após a vírgula, que vai em ordem crescente de 1 a 9. Esse processo de acrescentar 9 números entre dois extremos mostra que entre dois números racionais há infinitos números, pois isso pode ser feito entre quaisquer números racionais. Sempre é possível acrescentar mais números. Cada vez que acrescentamos, criamos mais uma casa decimal. Esse conhecimento já foi explicado detalhadamente na aula 6, no primeiro bimestre. Se não lembrar, reveja o vídeo em nosso canal no YouTube. Vamos localizar a fração 23/4 na reta. Essa fração, na forma decimal, é representada por 5,75. Isso significa que vamos precisar de duas retas para nos auxiliar, pois o número possui duas casas decimais. Observe que 5,75 está entre 5 e 6. Observe na reta que entre 5 e 6 temos os números 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8 e 5,9. Veja que ainda não conseguimos localizar com precisão a fração desejada, mas conseguimos estimar que está entre 5,7 e 5,8 e desenhamos mais uma reta entre os números 5,7 e 5,8. Visualizamos os números 5,71, 5,72, 5,73, 5,74, 5,75, 5,76, 5,77, 5,78 e 5,79. E agora conseguimos localizar com precisão a fração 23/4. Vamos localizar a fração menos 23/4 na reta. Essa fração, na forma decimal, é representada por menos 5,75. Isso significa que vamos precisar de duas retas para nos auxiliar, pois o número possui duas casas decimais. Observe que menos 5,75 está entre menos 5 e menos 6. Observe na reta que entre menos 5 e menos 6 temos os números menos 5,1, menos 5,2, menos 5,3, menos 5,4, menos 5,5, menos 5,6, menos 5,7, menos 5,8 e menos 5,9. Veja que ainda não conseguimos localizar com precisão a fração desejada, mas conseguimos estimar que esteja entre menos 5,7 e menos 5,8 e desenhamos mais uma reta entre os números menos 5,7 e menos 5,8. Visualizamos os números menos 5,71, menos 5,72, menos 5,73, menos 5,74,
menos 5,75, menos 5,76, menos 5,77, menos 5,78, menos 5,79. E agora conseguimos localizar com precisão a fração menos 23 quatro-avos. Lembre-se, quanto mais casas decimais o número tiver, mais retas para suporte você precisa desenhar para melhor representar as frações e os números decimais associados a elas. Lembre-se também que a reta é infinita, portanto, existem infinitos números e infinitas casas decimais. Lembre-se também que há números positivos e negativos. Podemos usar a representação gráfica juntamente com a representação decimal para visualizar as frações na reta. Veja na tela a representação da fração 1/4. Observe que entre 0 e 1 foram adicionados 4 quadradinhos, dos quais tomamos 1. A fração 1/4 é representada pintando um quadradinho. Observe que, exatamente no tamanho do quadradinho pintado, aparece o número decimal 0,25, que é a forma decimal da fração 1/4. Esse processo pode ser feito entre quaisquer números na reta e podemos dividir em quantos quadradinhos forem necessários. Veja agora como fazer a adição e subtração de frações. Vamos primeiro somar, subtrair frações com denominadores iguais. Ao somar duas frações com denominadores iguais, repetimos o denominador e somamos os numeradores. Observe um exemplo da adição de duas frações com denominadores iguais. Vamos somar 2 nonos com 5 nonos. Como os denominadores são iguais, vamos repeti-lo e somar os numeradores. E obtemos o resultado 7 nonos, pois 2 mais 5 é igual a 7. O processo para realizar a subtração de frações com o mesmo denominador é semelhante. Você vai aprender agora. Para subtrair frações com denominadores iguais, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Vamos subtrair as frações 2 nonos e 5 nonos. Como os denominadores são iguais, basta repeti-lo. No numerador, fazemos a subtração 2 menos 5, que tem como resultado menos 3. Assim, o resultado da subtração dessas frações é menos 3 nonos. Para ensinar a adição de frações com denominadores diferentes, vamos usar o conceito de frações equivalentes, que já foi ensinado na aula 5, no primeiro bimestre. Se não lembrar, reveja o vídeo em nosso canal do YouTube. Sejam as frações 2 sobre 5 e 9 sobre 10. Observe que os numeradores são diferentes, mas o número 10 é múltiplo de 5, ou seja, 10 é igual a 5 vezes 2. Isso significa que podemos tornar essas duas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador será o 10, pois 10 é múltiplo de 5. Na primeira fração, para obter o numerador 10, multiplicamos por 2. Isso nos leva a multiplicar também o numerador 2 pelo número 2 e obter o número 4. Assim, a fração equivalente é 4 sobre 10. Na segunda fração, não precisamos fazer nada, pois o denominador já é o que precisamos. Assim, as frações procuradas com o mesmo denominador são 4 sobre 10 e 9 sobre 10. Faz-se a soma como você aprendeu na aula de hoje. Somamos os numeradores e repetimos o denominador comum, obtendo assim a fração 13 sobre 10. A subtração de frações com denominadores diferentes é feita de maneira semelhante. Basta subtrair ao invés de somar as frações. Sejam as frações 2 sobre 5 e 9 sobre 10. Observe que os numeradores são diferentes, mas o número 10 é múltiplo de 5, ou seja, 10 é igual a 5 vezes 2. Isso significa que podemos tornar essas duas frações em frações equivalentes com o mesmo denominador.
Nesse caso, o denominador será o 10, pois 10 é múltiplo de 5. Na primeira fração, para obtermos o numerador 10, multiplicamos por 2. Isso nos leva a multiplicar também o numerador 2 pelo número 2 e obter o número 4. Assim, a fração equivalente é 4 sobre 10. Na segunda fração, não precisamos fazer nada, pois o denominador já é o que precisamos. Assim, as frações procuradas com o mesmo denominador são 4 sobre 10 e 9 sobre 10. Faz-se a subtração como você aprendeu na aula de hoje. Subtraímos os numeradores e repetimos o denominador comum, obtendo, assim, a fração menos 5 sobre 10. Agora, você aprenderá como comparar duas frações, ou seja, descobrir entre duas frações qual é a maior. Temos 3 casos a considerar. Primeiro, frações com o mesmo denominador e numeradores diferentes. Nesse caso, a fração que tem o maior numerador será a maior fração. Por exemplo, observem as frações 2/3 e 1/3. Elas possuem o mesmo denominador. Então, a que possuir o maior numerador será a fração maior. A fração 2/3 é maior que a fração 1/3. Segundo, as frações com o mesmo numerador e denominadores diferentes. Nesse caso, a fração que tem o menor denominador será a maior fração. Por exemplo, observem as frações 5/9 e 5/6. Elas possuem o mesmo numerador, que é 5, mas denominadores diferentes. A maior fração será a que tem o menor denominador, que é 5/6, pois 6 é menor do que 9. A fração 5/6 é maior que a fração 5/9. O terceiro caso é o mais difícil de analisar, mas você já aprendeu um pouco sobre isso hoje. É o caso em que numeradores e denominadores são diferentes. Para podermos descobrir qual a maior fração, precisamos recorrer à forma decimal. Veja as frações 1/7 e 4/9. Observe que não podemos usar nenhuma das formas anteriores para descobrir qual a maior. Só será possível a visualizar a forma decimal. A forma decimal da fração 1/7 é aproximadamente 0,14. A forma decimal da fração 4/9 é aproximadamente 0,45. Agora, fica fácil comparar, pois 0,45 é maior que 0,14. Assim, a fração 4/9 é maior que a fração 1/7. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos para a hora da atividade. Atividade 1. Observe a reta numérica abaixo. As frações que estão representadas pelas letras C e F, quando somadas, resultam na fração alternativa A, 3/10, alternativa B, 4/10, alternativa C, 9/10, alternativa D, 7/10. Tempo na tela. Vamos à solução da questão. Observe que a reta numérica segue o padrão que cada unidade representa 1/10, ou seja, a fração representada pela letra B é 2/10, pela letra C é 3/10, pela letra D é 4/10 e pela letra F, 6/10. Assim, somar as frações que representam as letras C e F significa somar as frações 3/10 e 6/10. Essa soma você aprendeu na aula de hoje. Estamos somando
frações com o mesmo denominador, que neste caso, basta somar os numeradores e repetir o denominador. Assim, somar 3 décimos com 6 décimos é igual a 3 mais 6 dividido por 10, resultando em 9 décimos. A alternativa correta é a letra C. Atividade 2. Observe a reta numérica abaixo. Para representar com maior precisão a fração menos 11, 4/8, vamos precisar desenhar quantas retas? Alternativa A, nenhuma. Alternativa B, 3. Alternativa C, 1. Alternativa D, 2. Tempo na tela. Vamos à solução. Observe que a fração é negativa, o que vai resultar em um número decimal negativo. Como? Menos 11 dividido para 4 é igual a menos 2,75. Como possui duas casas decimais, verificamos que serão necessárias duas retas para localizar com maior precisão. Primeiro, descobrimos que menos 2,75 está entre menos 3 e menos 2. Em seguida, descobrimos que está entre menos 2,8 e menos 2,7. Lembre-se que menos 2,7 é maior que menos 2,8. Agora, verificamos que menos 2,75 está compreendido entre menos 2,74 e menos 2,76. E assim, localizamos facilmente. Nesse processo, foram necessárias duas retas. Então, a alternativa correta é a D. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Nessa aula, você aprendeu sobre números racionais e a reta numérica, comparação de números racionais, adição e subtração de números racionais. Chegamos ao final de nossa aula. Assista a aula mais de uma vez em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Para fixar bem o conteúdo, faça suas anotações no caderno. Tente fazer os exercícios sozinhos. Procure outros exercícios para fixar o conhecimento com mais certeza. Bons estudos! Até a próxima aula. Tchau, tchau!